Olá, sou o professor Roberto Quinino, coordenador da especialização em estatística da UFMG. Eu vou gravar um vídeo pequeno que faz parte do conjunto de vídeos que a gente apresenta na especialização em estatística como complementar às matérias. Hoje eu vou falar sobre estimativa de mínimos quadrados vista como uma média ponderada. Então, muita coisa, né, que a metodologia já existia, mas que não tínhamos recurso computacional, com a ciência de dados agora e bastante recursos computacionais passaram a ser viáveis e muito interessantes. E é isso que eu vou falar hoje com vocês. Então, essencialmente, eu vou falar hoje de uma regressão linear simples, né? Mas que poderia ser expandido para regressão linear múltipla. Então nós temos basicamente, eu vou criar um exemplo aqui, né, bem pequenininho, já deixo antecipado que o modelo é este aqui, né, y igual a beta 0 mais beta 1x mais uma componente erro. Eu não vou discutir nesse vídeo se a componente erro satisfaz os requisitos de normalidade, né, variância, constância e independência. Isso obviamente fica para o curso regular, né, de regressão. Mas vou discutir a estimativa de mínimos quadrados vista como uma média ponderada. Primeiro assim, como a gente aprende normalmente, né? A gente aprende normalmente o estimador de mínimos quadrados, que não é nada mais, por exemplo, se eu tenho aqui salário em função de anos de experiência, o estimador de mínimos quadrados seria o valor que minimiza S, ou seja, y, né, menos o que eu quero, o intercepto, a inclinação, e x aqui é a experiência ao quadrado. Se eu minimizar isso, eu tenho um estimador de mínimos quadrados. Isso é o que todo mundo já estuda. E é muito fácil, né? Por exemplo, se eu quiser fazer direto no Excel, é só eu vir aqui, igual, por exemplo, eu quero encontrar o beta zero de mínimos quadrados, ou seja, o intercepto pelo método dos mínimos quadrados. Então, o Excel já possui essa função, né? Igual intercepto, valores conhecidos de y, valores de x, e você já tem essa resposta. Da mesma forma, se você quiser a inclinação, que é o beta 1 chapéu, né? Seria igual inclinação, valores conhecidos de y, valores conhecidos de x, e você tem a inclinação. Então isso aqui a gente aprende no curso regular, depois vai aprender teste de hipótese, né, em relação a essa inclinação. A gente vai avaliar os resíduos para verificar se a componente erro satisfaz e assim por diante. Meu objetivo não é este hoje, é simplesmente apresentar isso visto como uma média ponderada. Por quê? Porque vocês vão perceber que isso permite que você deslumbre outras possibilidades. Muito bem, então vamos lá. Então, meu objetivo é isso aqui. Veja que eu posso fazer um diagrama de dispersão, né, do salário em função dos anos de experiência. Vou usar o Minitab hoje. Em geral, no curso a gente usa o R, mas existem outros softwares muito bons. Um deles é o Minitab, tem o SPSS, tem o SAS, ou seja, tem vários softwares, o Python. Mas vamos usar o Minitab porque eu quero uma certa rapidez aqui. Então eu vou vir aqui, né? Vou fazer uma regressão muito rápida aqui. Y, X. E vou explicar o que eu quero para vocês. O que a gente vai realmente fazer aqui. Isso aqui é a equação de mínimos quadrados, né? O que eu quero? Eu quero colocar essa reta em vermelho, que é a equação de mínimos quadrados, em função de todas as retas possíveis. Dessa. Ó, tem várias retas. Dessa aqui. Quantas retas nós temos? Como a gente tem 4 pontos, né? Eu preciso de 2 pontos para definir uma reta. Então, combinação de 4, 2 a 2. Que vai dar 4 fatorial dividido por 2 fatorial, 2 fatorial. Então, 4 vezes 3, 12, dividido 4 vezes 3, 12, dividido por 2, 6.
né? Que é a combinação de 4 tomados 2 a 2. Então tem 6 retas possíveis. O que a gente vai discutir aqui é que essa reta vermelha, que é a reta de mínimos quadrados, pode ser vista como uma média ponderada de todas essas demais retas. Então vamos lá? Vamos para o Excel que fica mais fácil, né? Então, já deixei aqui preparado. Veja que eu vou explicar o que é isso aqui, ó. Eu vou colocar quantas retas eu tenho então. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Por quê? Porque 2 pontos definem uma reta. Então eu coloquei aqui, ó, todas essas 6 possibilidades. Ó, a primeira aqui, ó, 1922 e 1. Tá aqui, 1922 e 1. 3.630 e 10. 3.630 e 10. Então o par tá aqui, ó. Ok? Então isso aqui define uma reta. Isso aqui define outra e assim por diante. Só lembrando, né, como é que eu encontro a reta aqui desse primeiro conjuntinho aqui, ó. Como é que eu encontro essa reta? O que a gente aprendeu lá no primeiro grau, né? No meu antigo primeiro grau, agora, igual a minha filha, é o 9º ano, né? Que já tem a história do sistema lá. Então aqui eu deixei aqui para lembrar, ó, 1922 é igual ao beta 0 mais beta 1. Lá no colégio a gente coloca A mais B, né? Então, beta 0 mais beta 1 vezes 1. A segunda equação é 3.630, que é igual a beta 0 mais beta 1 vezes 30. Veja que esse sistema, né? Ele é bem fácil, porque como beta 0 e beta 0 está na primeira equação e na segunda, basta então, por exemplo, eu subtrair a segunda, 3.630 menos 1922, isso dividido. Então, se eu subtrair aqui o beta 1, 10 beta 1 menos 1 beta 1 vai dar 9 beta 1. Logo, eu vou dividir por 9. Então, tá aqui. Isso aqui seria a inclinação. Se eu quero agora o beta 0, é só substituir aqui no beta 0. Se eu quero agora o beta 0, é só substituir o beta 1 que eu encontrei e isolar o beta 0. Ok, mas aqui no Excel eu vou fazer um pouco mais automático, né? Então eu vou colocar aqui, ó, beta 0 chapéu. Vou calcular o beta 0 chapéu, né? Que é o intercept para todas as 6 possíveis retas. Beta 1 chapéu. Legal, vou usar aquela fórmula, ó. Intercepto. Estou fazendo um sisteminha, só que de maneira mais rápida, né? Valores conhecidos de y, por isso que eu deixei os dois y aqui separados. Valores conhecidos de x. Pronto. Então, está aqui o beta 0. Vamos calcular a inclinação para ver se bate com o nosso sistema. Inclinação. Valores conhecidos de y, valores conhecidos de x. Ok, exatamente o que eu tinha calculado com o sistema. Mas com Excel é uma maravilha, né? Para mim calcular para todas as outras agora, basta dar um duplo clique e calculei para todo mundo. E para inclinação, basta dar um duplo clique e calculei para todo mundo. Muito bem. Aí você tem todas as retas possíveis, o beta 0 e o beta 1 para cada uma das retas possíveis. E agora a gente pode voltar aqui e podemos pensar qual é a reta que fica mais parecido, que até lembra um pouco a reta de mínimos quadrados. Vocês estão vendo que parece que, vamos voltar aqui, né? Ó, essa reta aqui, ela parece um pouco equivocada. No entanto, essa reta aqui parece uma boa reta, né? Ficou até próximo da de mínimos quadrados, né? Então veja que quanto maior o x,
melhor é a reta. E quanto menor o x aqui embaixo, ó, olha essa reta aqui que não é muito boa. Então, quanto menor é a diferença entre os valores de x nesse eixo aqui, parece que a reta não fica legal, né? Então, aqui e aqui. Já quando é essa reta, as diferenças do x, dos componentes x dessa reta, são maiores, o que leva a uma reta melhor. Pensando nisso, eu vou construir pesos, como se fosse uma importância de cada reta. Eu vou construir, para não ficar pesos negativos, eu vou levar ao quadrado, né? Então vai ser a diferença no eixo x ao quadrado. Então olhe só, aquela reta que a gente achou que era melhor, né? Basicamente é a que tem o maior peso, né? Então essa daqui, ó. Ou seja, ela tem o menor yzinho, né? E aqui ela tem o maior y também. Então essa componente aqui, ó. Então essa daqui que tem o menor yzinho com esse outro ponto que tem o maior y. Legal, a gente tem aqui então os pesos, né? E agora vem a parte final. Vamos obter aqui o beta zero, chapéu, mínimos quadrados, tá? Que é simplesmente uma média ponderada de todos os interceptos com o peso calculado. Então vai ficar, como que eu faço isso? Como que eu calculo uma média ponderada no Excel? Eu gosto muito de usar a fórmula somar produto. Então, somar produto de todas as respostas possíveis com seus respectivos pesos dividido pela soma dos pesos. Legal, encontramos aqui o intercepto como uma média ponderada de todos os interceptos possíveis. Vamos ver aqui, ó, 1872,9, exatamente isso. Vamos agora para a inclinação. Beta 1, chapéu, inclinação. O mínimos quadrados, né? Beta 1, chapéu, mínimos quadrados. O chapéu, obviamente, está indicando que é uma estimativa, né? Baseado em uma amostra. A mesma coisa, ó. Somar produto, todas as inclinações possíveis, cada um com seu respectivo peso, dividido pela soma dos pesos, ou seja, uma média ponderada. 155, que é exatamente igual ao calculado para minimizar S, né? Então, essa é a resposta ponderada. Olha que interessante, né? Você então tem uma possibilidade de enxergar o estimador de mínimos quadrados como uma média ponderada. Mas aí começa a surgir outras coisas, né? Quem falou que precisava ser a média ponderada? Poderia ser a mediana ponderada, por exemplo. Quem falou que precisa considerar todas as retas? E se eu quiser pegar só essa reta aqui? Posso querer só essa reta, para ficar claro que reta é essa. Posso querer que essa seja minha reta representativa, pegando esse ponto e esse ponto. Inclusive, essa reta representativa aqui, eu vou gravar um vídeo depois para explicar, né? Essa reta, inclusive, é a reta que define o mínimo desvio absoluto. Tá? Então, a reta que a gente chama LAD, que é o mínimo desvio absoluto, é sempre necessariamente uma dessas retas. Em geral, a gente escolhe aquela que tem o menor valor da soma dos resíduos absolutos, né? Mas isso aqui é uma outra história. De qualquer forma, fica interessante saber isso, né? Outra possibilidade, né? E se eu tiver uma quantidade de amostras 100? Você tem milhares de retas possíveis. Será que eu preciso de todas as retas para chegar num estimador muito bom? Não. Então, poderíamos pesquisar isso melhor? Vocês estão vendo que isso abre a mente para várias possibilidades de pensamento, né?
Então, assim, você pode propor várias retas que poderiam ser analisadas e avaliadas. Provavelmente cada uma teria uma situação particular que ela poderia ser melhor. Ok? Então a ideia era que você percebesse isso, né? E isso pode alavancar o pensamento em possibilidades de pesquisa e utilização. Por que isso está sendo possível agora? Justamente por causa do recurso computacional. Então, muitas vezes, quando você vai fazer uma regressão, pode ser que seja melhor a regressão LAD, essa que eu acabei de falar, porque ela é pouco sensível a outliers. Então, mínimos quadrados é muito sensível a outliers. E assim por diante. Mas o objetivo era esse, era mostrar que eu posso enxergar as estimativas de mínimos quadrados como uma média ponderada de todas as retas possíveis. E isso alavanca vários pensamentos de propostas de pesquisa eventuais numa monografia e assim por diante. Obviamente, seria interessante aplicar num caso real para mostrar as vantagens. Ok? Era isso. Um abraço. Tchau.